Boa noite, Maria Amélia. Você pode me ajudar aí com o som, com o vídeo? Tá tudo ok? Pode me sinalizar? Boa noite, Siqueira. Citrus Story, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez aqui no nosso canal, né, Citrus? Obrigada, Melinha. Obrigada. Hoje o nosso assunto é sexualidade masculina. Estamos aí no Novembro Azul e o que a gente quer trazer são ações muito positivas, porque afinal de contas, o que a gente mais quer é que você esteja bem. Tanto o homem quanto a mulher, discutir sobre o assunto de sexualidade masculina é muito importante para os dois, né? Esse assunto, apesar de ser, parecer ser muito voltado aí para o Novembro Azul, que é o mês da consciência, da importância da prevenção do câncer de próstata, né? Um mês voltado para os homens, mas eu quero dizer que se não são as mulheres na vida dos homens, eles não consultariam não. A grande maioria dos homens tem extrema dificuldade em falar de si mesmo, em procurar ajuda, de ir ao médico. No mundo inteiro, o público feminino se preocupa muito mais com a saúde. Isso era mais, a diferença, esse contraste era maior. Hoje está um pouco menos contrastante, mas as mulheres ainda são aí a linha de frente quando o assunto é saúde. Então, vamos lá. Novembro Azul, mês de prevenção do câncer de próstata. Mas será que a prevenção do câncer de próstata é apenas exame, dosagem do PSA, exame de toque da próstata? Não, definitivamente não é. O que a gente vai mostrar para vocês aí no decorrer desse mês é que ações verdadeiramente preventivas, elas começam 10 antes da manifestação de alterações prostáticas. É isso mesmo. O câncer de próstata e a hiperplasia prostática, ela começa a dar sinais 10 anos antes da manifestação real aí desses problemas prostáticos, tá? Então, para falar de prevenção de câncer de próstata, eu escolhi primeiramente falar sobre sexualidade masculina. Por quê? A disfunção erétil, as alterações na sexualidade masculina, a identificação dessas alterações, ela é importante porque uma disfunção erétil já é um sinal precoce de que essa próstata futuramente pode não estar tão saudável, tá? Então, disfunção sexual é um sinal de alerta. O tratamento da disfunção erétil é prevenção do câncer de próstata, tá? Mas, afinal de contas, pouco se fala sobre a sexualidade masculina, não é mesmo? Então vamos ao conhecimento aí desse universo tão pouco explorado. A realidade sexual masculina, ela é dividida em 4 etapas, tá? 4 fases. A primeira fase, que é a fase do desejo, ela está relacionada a conceitos pessoais, às escolhas pessoais, tá? Então, quando nós falamos de desejo, nós estamos falando de estímulos de áreas cerebrais, tá? Então, a parte de desejo masculino, ela está relacionada às vivências, à educação sexual que o homem teve, às preferências mesmo, os gatilhos aí para a excitação. Desejo, cada um tem o seu, e está relacionado a um bem-estar,
a uma alimentação saudável e principalmente a autoestima, tá? Então, primeira fase aí do ciclo sexual tem muita relação com a cabeça, tá? Então, mais para frente vocês vão ver por que que o estresse é um dos causadores da disfunção sexual. Então, primeira fase, desejo. Então, ocorre um estímulo cerebral, então ocorre um estímulo neurológico, que está relacionado ao nosso sistema simpático, né? Tanto o desejo feminino quanto masculino está relacionado ao sistema chamado sistema simpático. Nós temos dois sistemas neurológicos principais. O simpático, que é o sistema da luta, e o parasimpático, que é o da fuga. Bem resumidamente falando para vocês. Então, a fase do desejo, ela depende aí de um sistema simpático ativado. Quanto mais estressado o homem está, quanto mais preocupado o homem está, essa fase ela é afetada. Segunda fase é a fase da excitação, onde as palavras-chave são toque físico, ereção e aumento do fluxo sanguíneo peniano, tá? Então, para que haja uma excitação, normalmente precede-se, né? Antes da excitação, existe um estímulo cerebral, acompanhado aí de um toque físico. A fase de excitação é extremamente, né? Entender essa fase, né? Para essa live é muito importante, porque é uma fase extremamente complexa. A fase de excitação, ela exige presença de hormônios masculinos. O principal hormônio ligado à excitação masculina é a testosterona. A fase de excitação também, ela depende de um fluxo sanguíneo peniano tranquilo, livre, né? Os estudos mostram que a velocidade do sangue na região do pênis aumenta em 50 vezes. Então, pensem bem, um fluxo sanguíneo alterado. Doenças vasculares, por exemplo, né, onde ocorre envelhecimento das veias, das artérias, entupimento dos vasos penianos. Vai causar distúrbio nessa fase de excitação. Desmistificando também a questão da sexualidade masculina, a fase de excitação, ela tem vários mecanismos neurológicos também envolvidos. Ocorre o estímulo cerebral, precisa de uma condução elétrica eficaz, só que muitas pessoas acham que uma cirurgia de próstata, por exemplo, vai tirar esse estímulo de excitação do homem. Mas eu quero dizer para vocês que isso também é um mito. Inclusive, atualmente, as cirurgias de próstata, as técnicas mais modernas de cirurgia prostática, elas poupam essa rede neural peniana tão importante aí para essa fase de excitação. Terceira fase do ciclo sexual masculino, nós temos o orgasmo em si. As palavras-chave do orgasmo é prazer, o clímax e ejaculação. Doutora, quem fez vasectomia tem alteração na ejaculação? Tem alteração na qualidade do esperma, tá? Então, o esperma são os espermatozoides, os líquidos seminais e os líquidos prostáticos. Quando o homem passa por uma vasectomia, o médico apenas interrompe a passagem dos espermatozoides para o pênis, ou seja, não há nenhum prejuízo aí na fase do orgasmo e nem da ejaculação. Apenas o líquido peniano, o líquido da ejaculação, ele tem uma característica diferente.
ele é mais líquido, né? Ele é mais clarinho, diferente do homem que não é vasectomizado. E a quarta fase, que é a fase do repouso, a fase da recuperação, também chamada de período refratário, tá? É a parte é a fase onde houve fim do ciclo sexual masculino, né? Esse ciclo de desejo, excitação, orgasmo, e aí ele finaliza com esse período refratário. O que é normal depois desse período? Depois de quanto tempo o homem consegue ter ereção depois desse ciclo completo? Varia muito, gente, é muito pessoal, tá? Então, essa fase, o tempo do período refratário, para alguns homens jovens, dura segundos, minutos. E para os homens mais velhos, é normal que esse período refratário demore aí horas ou até mesmo dias. O interessante é saber que não importa qual o tempo desse período refratário. O que importa é o ciclo completo. Por quê? Quando o ciclo, a sexualidade masculina, a resposta sexual masculina, ela tem as 4 fases, tudo bem, é extremamente saudável, inclusive a liberação de substâncias anticancerígenas e antidepressivas, tá? A endorfina é uma dessas substâncias. Prevenção do câncer de próstata é avaliar se seu ciclo sexual, se ele está sendo efetivo, se o orgasmo está sendo longo. Orgasmos muito curtinhos podem sinalizar precocemente que o seu ciclo sexual não está tão completo assim, não está tão saudável assim. Alguma pergunta até agora? Deixe-me ver se alguém já tem alguma dúvida. Bom, parece que tá bem tranquilo até agora, tá? Por favor, nada de timidez, porque aqui é o lugar para realmente para que vocês possam tirar suas dúvidas, tá bem? Muito legal estar aqui falando sobre isso, até porque poucas informações aí sobre a sexualidade masculina, né? Então, finalizado esse entendimento básico aí da fisiologia sexual masculina, vamos falar dos problemas, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para prevenção, prevenindo e a gente previne identificando aí as disfunções. Vamos lá. Caneta e papel na mão, tá? Para anotar se sim ou não. Quais são os sintomas precoces de uma disfunção erétil? Primeiramente, uma falta de potência peniana, né? E qual a frequência de normalidade aí em relação à potência peniana? Impotência sexual, pessoal, se a cada 2 relações sexuais o homem não tem a potência peniana, em cada 2, uma ele falha, é um sinal aí de impotência sexual. E qual o período que deve ser analisado aí? Qual o período? Quantas relações nós podemos avaliar? Depois de quanto tempo a gente pode classificar aí como impotência sexual? A média é que no universo de 20 relações sexuais, dessas 20, 10 o homem vai falhar. Se ele falhar nas 10, ele necessariamente precisa pedir ajuda, tá? Então, se você falha a cada 2 relações, você falha em uma, pode procurar ajuda. Quanto mais cedo procurar, mais fácil tá aí para resolver, tá, gente? Até porque
vamos combinar? Disfunção sexual masculina é muito mais fácil resolver do que disfunção sexual feminina, tá? Mas tem que começar cedo, tem que procurar ajuda cedo. Então, falhando, pênis, falta de potência sexual, incapacidade de manter a relação, a ereção também, tá? Se você está tendo uma frequência alta de incapacidade de manter a ereção, é um sinal de impotência. Redução dos pelos corporais. Você começa a perceber que a perna já não está tão peluda, que as axilas o homem começa a perder pelo aí, né, nas axilas, na região das pernas. Isso também é um sinal de que há uma disfunção hormonal que vai impactar aí numa potência peniana. Atrofia dos testículos, tá? E diminuição do pênis é uma das queixas, né? Uma das maiores queixas que eu pego no consultório é que meu pênis, doutora, diminuiu de tamanho. Então eu tô notando que meu pênis já não tem o mesmo tamanho. E é isso mesmo que acontece. Atrofia testicular e diminuição peniana é um dos sinais de que você pode estar tendo uma disfunção erétil. E doenças vasculares, como eu disse, diabetes, risco de trombose, neuropatias, que são os distúrbios neurológicos do sistema nervoso, como Parkinson, Alzheimer. Existem fatores de risco? O que vocês acham? Vocês acham que é só a idade aí que vai fazer com que o homem tenha disfunção erétil? Longe disso, gente. Longe de pensar em idade. Longe. Não é raro homens de 80 anos, 84, 78, com uma vida sexual ativa muito saudável, tá? A produção hormonal masculina, ela é muito particular. Normalmente ela começa a decair aos 40 anos, né? Então, no Colégio Americano de Urologia, os melhores trabalhos são os trabalhos americanos, mostram que a maioria dos homens aí começam a ter uma disfunção hormonal a partir dos 40 anos. Mas existem homens aí com mais de 80 que têm uma produção de testosterona muito boa, têm uma saúde mental muito boa e conseguem ter uma vida sexual satisfatória. Então, idade não é tão importante, não é um fator de risco muito importante aí para a disfunção erétil. Então, qual que é a campeã, qual gatilho campeão para a disfunção erétil? Estresse. O estresse, a ansiedade é a maior causa de disfunção erétil. O estresse, a ansiedade, ela vai agir na primeira fase do ciclo sexual masculino, que é a fase do desejo. Então, se não há desejo, não há estímulo correto peniano. Se não há estímulo correto peniano, não vai haver orgasmo satisfatório. Então, o ciclo fica interrompido aí, tá? Então, isso é uma ótima notícia, porque que o homem não é mais escravo aí da idade, e sim do gerenciamento do estresse. Qual a forma, qual o tratamento eficaz aí no tratamento do estresse? A terapia cognitivo-comportamental, o descansar, o parar de ter excesso de futuro, focar no presente, vocês não imaginam o quanto é benéfico, o quanto é terapêutico o focar no presente, tá? Então, se você está tomando café, tome café. Se você está dirigindo o carro, dirija o carro. Se você está almoçando, jantando, trabalhando, caminhando, namorando, faça o que você está fazendo. Pare definitivamente de viver antecipando o sofrimento. Viver muito o futuro não realiza nem o presente.
E isso é o principal gatilho de uma disfunção sexual. Existem outros gatilhos também extremamente importantes, que, em segundo lugar, são as alterações hormonais, né? Então, as alterações hormonais, as alterações relacionadas à testosterona, olha que maravilha, a gente já sabe qual hormônio repor nos casos de disfunção erétil. Então, para que ter medo? Para que esse constrangimento? Nós já sabemos que a testosterona bem aplicada, qual a principal forma de repor testosterona? Transdérmica, na forma de gel, na forma de Pentravan. E agora também nós temos aí a forma de stripper oral, que são umas fitinhas, né, para colocar no céu da boca, que a absorção é sublingual, que é simplesmente fantástica. E por que essa testosterona tem que ser aplicada na pele e não tomada na forma de comprimido? Porque uma vez passando, entrando na corrente sanguínea através da pele, através, né, da região oral, ela não vai passar pelo fígado, tá? Todas as vezes que nós fazemos uso oral de hormônios, esses hormônios são transformados no fígado em uma substância boa, que vai fazer a ação hormonal, e uma substância ruim, que é a estrona, né, que é um hormônio de proliferação celular. E então, causa aí muitos problemas e não tem necessidade de ficar fazendo uso aí dessa forma, até porque a testosterona em forma de gel, ela já está amplamente aí disseminada no mercado farmacológico. Outras causas de disfunção erétil: falta de conhecimento do ciclo sexual masculino, né? O desconhecimento do ciclo sexual masculino é uma das causas de disfunção erétil. Mas como assim? São os mitos de que o homem só pensa em sexo, de que o homem não precisa ser acariciado durante o sexo, de que o homem não pode ter tem que ter um estímulo visual e ter uma reação excitatória imediatamente. Isso é um verdadeiro mito, porque cada homem tem o seu gatilho de desejo, tá? Então, essa falta de conhecimento aí do universo masculino sexual vai levar à ansiedade, vai levar a preocupações sem necessidade, né? E falando em ansiedade, uma das causas de ejaculação precoce é a ansiedade. E o que é a ejaculação precoce, afinal de contas? Porque eu também recebo homens no consultório que acham que tem ejaculação precoce porque conseguem manter uma ereção aí de 25 minutos, 30 minutos. Ao passo que gostariam aí de ter uma ereção de 1h30, 2 horas. Mas isso não é ejaculação precoce. Ejaculação precoce é ejaculação antes mesmo de haver penetração ou imediatamente após. A ejaculação precoce, ela tem relação com a falta de controle, né? O controle para o homem ter uma ejaculação, ter um orgasmo, ele tem que ser ensinado, né? Tem que ser aprendido. Durante a excitação, existe um momento em que um período que o homem consegue retardar a ejaculação, mas tem um ponto que é fatal, ele já não consegue mais segurar. E para que se tenha o controle disso, primeiro tem que se diminuir a ansiedade, tem que tratar a ansiedade. E segundo, o próprio aprendizado aí do corpo, o exercício aí da ejaculação. Tabagismo, excesso de açúcar, obesidade, poluição eletromagnética, poluição sonora, má
maus relacionamentos trabalhistas, né? Uma pessoa, um homem que trabalha num ambiente que ele detesta, então ele está o dia inteiro naquele ambiente adoecedor, naquele ambiente insalubre, ele também vai ter problemas aí de disfunção sexual. Então, soluções, uso de testosterona, né? Então vamos lá aí para os tratamentos. Já falei alguma coisa sobre, né, o conhecimento, sobre gerenciamento do estresse, mas existem mais outros 3. Existem injeções intrapenianas, né? Essas injeções, elas são usadas para pacientes que tiveram alguma lesão medular, né? Pacientes paraplégicos, por exemplo, as injeções intrapenianas, elas funcionam muito bem. A reposição hormonal, como eu falei, sobre a testosterona, e os vasodilatadores da região peniana, que o mais comum é a tadalafila. A tadalafila é a substância que aumenta a produção de óxido nítrico e aumentando a produção de óxido nítrico, que é uma substância super benéfica, há aumento do fluxo sanguíneo peniano. A tadalafila, ou Cialis, é o nome comercial aí mais conhecido, e também o Sildenafil, que é da ideia do Viagra, eles promovem aí essa vasodilatação peniana. É muito benéfico nos casos de hiperplasia prostática, tá? Os urologistas estão usando muito a tadalafila para tratamento de hiperplasia prostática, porque ela promove aumento da circulação sanguínea prostática, melhorando aí o processo inflamatório, tá? Só lembrando, né, eu vou explorar mais esse assunto em outra live, só lembrando que o PSA sobe para proteger a próstata, tá bem? Então eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão do PSA. Então, o PSA sobe porque ele está protegendo a próstata de um processo disfuncional hormonal. Então, a sequência é: a testosterona cai, a próstata aumenta, começa a produzir o PSA, que ali é um PSA é um fator protetor prostático. E aí, se não houver a reposição da testosterona, pode haver aí o aparecimento aí de um câncer de próstata. Mas não é só a falta de testosterona, né, gente, que vai causar câncer de próstata. Óbvio que existem outros fatores também. Mas o crescimento anormal da próstata, principal fator aí é a testosterona. É isso que os trabalhos atuais dizem e os centros mundiais que tratam hiperplasia prostática e câncer de próstata com doses de testosterona correta tem mostrado aí, né? Então a gente tem visto aí muito sucesso nisso. Terapias cognitivas, então outra solução aí para os problemas de disfunção erétil são as terapias cognitivas comportamentais, tá? Então, gerenciamento do estresse com as terapias cognitivas, reposição hormonal correta, uso de vasodilatadores penianos, e vale a pena ressaltar que houve uma época em que a tadalafila, os vasodilatadores penianos, estavam relacionados aí ao aumento do risco de infarto. Mas hoje está praticamente, isso já foi jogado por terra, porque o que acontece é que o esforço físico durante a atividade sexual é que parece estar relacionado aí com os casos de aumento de risco coronariano. E o último tratamento, que são as injeções penianas. Próteses penianas, vamos lá para algumas questões em relação à prótese peniana. Prótese peniana é solução para disfunção erétil? Com certeza! Próteses penianas são maravilhosas, existem modelos fantásticos em que nada incomoda um homem, e um homem com uma prótese peniana vai ter orgasmo e ele também vai ter ejaculação, tá?
Será que existem aí substâncias capazes de aumentar o desejo? As tais substâncias afrodisíacas? Bom, o que acontece é que na maioria das vezes não, né? Muitas substâncias aí relacionadas ao aumento da libido, da função sexual, não. Por exemplo, o amendoim, né? É o grão aí mais relacionado ao aumento, a melhora aí da disfunção sexual masculina. Mas parece que não. Alguns alimentos, alguns suplementos, eles melhoram sim a função sexual, porque eles promovem um bem-estar, né? A maca peruana, o 5-hidroxitriptofano, a melatonina, são aí suplementos que melhoram o bem-estar masculino e automaticamente melhoram a primeira fase, que é a fase do desejo. Bom, vou deixar aí a live gravada, tá? Para que vocês possam assistir, compartilhar aí com as pessoas importantes aí da sua vida. Podem deixar as dúvidas aí no nosso direct, que a gente vai ter, assim, muita alegria em poder ajudar vocês, tá? Pode ser que eu não consiga responder no mesmo dia, mas com certeza eu vou responder, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado e eu conto muito aí com a participação de vocês nas próximas lives, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha se alguém tem alguma pergunta. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela, Carlinha. Supera, Fabriciano. Chegou atrasado, supera. A live já tá acabando. Eliane, Amelinha. Flavinha tá aí sempre aí conosco. Muito obrigada. Gioconda, que bom que vocês estão aí. Ótimo. Bom, nenhuma pergunta, então fica aí a nossa live gravada. Muitíssimo obrigada. E hoje é sexta-feira. Tenham um excelente final de semana. Namorem bastante e conversem com o seu parceiro ou a sua parceira sobre o ciclo sexual masculino. Peçam ajuda. Um abraço.